Olá, sou Rodrigo Fontinelli, da BTG Asset, e estou aqui com a Stephanie Birman, economista e sócia do BTG, e com o Fernando Crestana, sócio responsável pelos fundos imobiliários do BTG Pactual. Hoje, a Stephanie passará a sua visão sobre os principais acontecimentos econômicos de fevereiro e, na sequência, o Crestana falará das oportunidades do setor de fundos imobiliários e como estão as perspectivas para 2021. Antes da Stephanie abrir a nossa conversa, vamos passar por alguns indicadores de fevereiro. O Ibovespa fechou o mês com perdas acumuladas de 4,37%, chegando a 110.035 pontos, e o dólar encerrou fevereiro cotado a R$ 5,60, uma desvalorização do real de 2,45% em relação a janeiro. Stephanie, poderia comentar um pouco como foi esse fevereiro turbulento nos mercados? Pode deixar, Rodrigo. Vou falar um pouco do cenário econômico do mês de fevereiro, começando pela atividade, pelo cenário doméstico e depois passando para o cenário internacional. Acho que no cenário doméstico, a principal questão foi a mudança no cenário de inflação. Se a gente olhar para as expectativas de inflação, elas tiveram uma alta expressiva. Passaram ali no final de janeiro de 3,53 para 3,87, que é acima da meta, que é 3,75%. Se a gente olhar desde a última reunião do Copom, que foi no dia 20 de janeiro, a alta ainda mais expressiva, porque lá as expectativas estavam em 3,43%. A nossa projeção também mudou. A gente passou de 4% para 4,5%, ou seja, um valor bem acima da meta. O que explica essa mudança no cenário de inflação? Bom, em parte, foi a alta do preço do petróleo. Foi uma alta bem relevante que a gente observou no mês. Em parte também explicada pela questão do inverno, rigoroso nos Estados Unidos, mas também por uma perspectiva, de uma demanda forte por conta das vacinas que estão andando muito bem no hemisfério norte. Um outro ponto também é que as outras commodities também subiram bastante. Então, por exemplo, tem um índice CRB que a gente acompanha de commodities que exclui a parte de petróleo, ele subiu 6% em fevereiro. Foi uma alta bem expressiva e, além disso, o BRL, que é o real, como o próprio Rodrigo comentou, teve uma depreciação. Então, se a gente juntar esses 3 pontos, preço do petróleo, commodities em geral, excluindo o petróleo, e a depreciação do real, esses 3 componentes explicam essa mudança na projeção das pessoas para a inflação para o ano. Se a gente pensar do ponto de vista do Banco Central, cada vez menos ele está olhando para a inflação de 2021 e cada vez mais para a inflação de 2022. Esse seria um ponto até que positivo. No entanto, a alta, a magnitude foi tão grande de revisão que o que acontece? Se o Banco Central não endereçar essa alta, o que pode acontecer é que a própria projeção de inflação de 2022 pode começar a subir. E isso é preocupante, Então, na nossa avaliação, aquele cenário de juros que eventualmente o Banco Central esperar para maio, não, a nossa avaliação é que vai começar agora em março. No nosso cenário, a gente tem a taxa Selic, que hoje está em 2%, indo para 6,5%. Basicamente um ciclo de 450 pontos base. No final do ano, se esse ritmo de 50 pontos base for mantido, a gente ficaria com a taxa Selic em 5,5%. Além disso, quando a gente olha, por exemplo, para a parte fiscal, aumentou um pouco a incerteza com relação ao ajuste fiscal. Se por um lado, quando a gente olha para o Congresso, por exemplo, o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ele vem falando que no fundo, ele espera que a aprovação da PEC emergencial seja bem rápida e junto os gatilhos, que vão ser acionados para fazer o ajuste fiscal, eles vão ser aprovados junto com, no fundo, o auxílio emergencial, as dois pontos junto, o que seria muito positivo. E, além disso, ele vem falando que a reforma administrativa pode ser aprovada mais ou menos em 2 meses, que seria um tempo recorde, para uma PEC. E, por último, ele tem falado que a reforma tributária pode demorar cerca de 6 meses. Então, parece uma agenda bem ambiciosa, que seria muito positivo. Quando a gente olha em relação à atividade econômica, que é o último ponto que eu gostaria de falar sobre o cenário, acho que tinha uma incerteza no mês de dezembro, janeiro, como seria a evolução da atividade pós-auxílio emergencial. De fato, a gente observou uma desaceleração razoável em dezembro e janeiro. Mas fevereiro, alguns dados bem preliminares indicam uma retomada. O que fica para a gente é o seguinte, olha, de fato, quando tem medidas de restrição, por conta da pandemia, a atividade desacelera, que foi um pouco do que aconteceu em dezembro, em janeiro. Fevereiro, essas medidas, principalmente em São Paulo, foram amenizadas, a gente vê uma retomada, pelo menos de alguns índices de confiança. Agora, em março, provavelmente a gente vai ver uma piora dos dados por conta da piora, da pandemia. No entanto, uma vez que a pandemia, o vírus, as infecções estejam um pouco mais controladas, isso deve acontecer entre abril
maio e junho, aí a gente acredita que a retomada da atividade vai voltar de maneira mais intensa. Então, acho que assim, tirou essa preocupação desse colapso que a gente observaria né, no início do ano. Desse ponto, acho que vale falar um pouco sobre a questão da vacinação. Quando a gente olha, até agora foram vacinados cerca de 6,5 milhões de pessoas. Mas, entre março e junho, quando a gente olha o que está na perspectiva em termos de vacinas, né, vacinas disponíveis, a gente vê que vai ter quase 200 milhões de doses disponíveis para distribuição nesse período. Assumindo que 50% disso vai ser guardado para a segunda dose, seriam 100 milhões de pessoas. Isso é muito mais do que a população de risco. A população de risco, que seria acima de 60 anos, está em torno de 30 milhões de pessoas. Então, a gente continua com a perspectiva que entre abril e maio, essa população de risco vai ser vacinada. Vamos passar para o cenário externo. Foi um cenário também que teve mudanças relevantes, né? Quando a gente olha a Treasury, por exemplo, a taxa de juros de 10 anos americana, a gente observou uma alta relevante no final do mês de fevereiro. E a gente acha que tem fundamento, né? Quando a gente olha a atividade econômica americana, ela já está forte. E, além disso, o Congresso americano, a Câmara dos Deputados, aprovou, no fim de fevereiro, um pacote de estímulo de 1,9 trilhão de dólares. Esse pacote pode sofrer alguma redução no Senado, mas vai ser um pacote de mais ou menos uns 7,5% do PIB de estímulo, que vai contribuir para um crescimento bastante expressivo. Na nossa avaliação, de 8%. A economia americana deve crescer em 2021, 8%. Além disso, o presidente Biden deve enviar, depois da aprovação desse pacote, deve enviar mais um pacote de estímulo, agora de infraestrutura. Esse pacote é no mínimo, na nossa avaliação, de 2 trilhões de dólares, porque ele ainda pode incluir outras coisas, como a parte de educação, a parte de saúde. Então, a gente olha a perspectiva americana, é positiva e ainda pode vir mais estímulo, mais gasto para esse ano, enfim. E aí, contribuir para um crescimento ainda mais forte da economia. Um último ponto que eu colocaria seria em relação à vacinação no mundo, né? Então, a gente falou dos Estados Unidos, no Reino Unido, a vacinação também está muito forte, né? E na Europa, a vacinação segue num ritmo um pouco mais lento. Então, relativamente, os Estados Unidos continuam em destaque, né? Junto com o Reino Unido, e a Europa ali um pouco atrás nessa campanha, vamos dizer assim, de vacinação. Esse foi o cenário do mês de fevereiro, cenário doméstico e cenário internacional. Obrigado, Stephanie. Apesar da queda da bolsa esse mês, o índice que reflete o mercado de fundos imobiliários, o IFIX, subiu 0,25% no mês. Crestana, pode nos apresentar a sua visão para o mercado de fundos imobiliários nesse começo de ano? Obrigado, Rodrigo. Bom, como vocês já puderam ver, já um ponto importante aqui, diferente, né, da indústria de fundos imobiliários, é a questão de ser uma indústria menos volátil, bem menos volátil do que o Ibovespa. Como a gente pôde ver, o IFIX positivo no mês passado. Mas vamos tentar aprofundar um pouquinho mais e entender por que nós aqui da gestora do BTG acreditamos que essa indústria ainda está com um grande caminho ainda por percorrer ao longo dos próximos meses. A gente gosta sempre de olhar primeiramente pelo binômio renda e patrimônio. Lembra que uma cota de fundo imobiliário tem que ser entendida pelo total return, ou seja, tanto a renda quanto a apreciação ou depreciação dessa cota no mercado, principalmente quando se compara com outro produto. Vamos começar pela renda. Se você for observar o yield médio, o rendimento médio dos fundos imobiliários no mercado, hoje está alguma coisa próxima de 6,5%. Tá? Vamos comparar com outros produtos. Se a gente olha, por exemplo, para a Selic, CDI, que estão em patamares muito baixos, entendemos até que podem subir um pouquinho nos próximos meses. Mesmo assim, você hoje tem um produto atrelado a Selic, CDI, você tem alguma coisa líquida próxima de 1,5%, e isso você teria que tirar a inflação e eventualmente até custos de administração, dependendo do veículo onde você carrega isso. A poupança, que rende 70% da Selic, hoje seria alguma coisa próxima de 1,5%, 1,4%. De novo, por mais que vá subir essas taxas, permanece ainda em patamares muito abaixo do que a gente viu nos últimos anos. Olhando agora para os fundos imobiliários, distribuindo 6,5% líquido, pode ser uma alternativa bem interessante para ser compreendida dentro de um portfólio. Olhando pelo outro lado agora, pelo patrimônio dos fundos, eu gosto de explorar por duas frentes para tentar entender e rejustificar que de fato essas cotas estão abaixo do seu potencial. Primeiro, pelo viés técnico, ou seja, para aqueles de vocês que gostam de olhar um pouco mais curva, prêmio
estou falando aqui do yield médio desses fundos imobiliários negociando em 6,5%, isso representa alguma coisa próxima de 3% de spread ou de prêmio à NTN-B correspondente, quando nos últimos anos a gente acompanhou esse spread muito mais fechado, próximo de 1,9% até 2,4%. Acreditamos que o nosso patamar de equilíbrio esteja alguma coisa próximo de 2% a 2,5%, ou seja, hoje, com spread entre 3% e 3,5%, em teoria, significaria uma potencial valorização dessas cotas no mercado secundário. Mas vamos complementar essa análise não necessariamente técnica por um viés fundamentalista. Pelo viés fundamentalista, a gente olha em essência custo de reposição, valor de locação e métodos comparativos. Em essência, olhamos para laudos de avaliação. Essa indústria ela é anualmente reavaliada em laudos de avaliação e sempre por empresas terceiras, de forma que a gente tem um certo entendimento do valor justo que essas cotas deveriam ter. Quando a gente observa hoje o valor de mercado dessa indústria na ordem de 122 bilhões de reais e comparamos com os seus laudos de avaliação na ordem de 135 bilhões de reais, enxergamos 10% de desconto a patrimônio. E eu digo mais, a nossa leitura aqui na gestora é que essa indústria deveria negociar com ágio a patrimônio, pelo menos de 5% a 10%, porque o laudo de avaliação não necessariamente reflete algumas benesses do veículo fundo imobiliário, como, por exemplo, o benefício fiscal, dentre uma série de outras questões. Lembra que eu falei do total return? A gente tem a renda na ordem de 6,5% e uma possível apreciação dessas cotas no mercado secundário. Para aqueles de vocês que estão com um pouco mais de receio porque eventualmente juros subindo pode prejudicar as cotas, o nosso entendimento na verdade é que não necessariamente isso acontece. Eu lembro aqui que juros subindo, em essência são dois fatores que fazem isso acontecer. O primeiro deles é a inflação voltando, e eu lembro aqui que o mercado imobiliário ele tem um hedge, uma proteção natural à inflação, que são os contratos de locação repassando essa inflação mensal ou anualmente. E por outro lado, a gente tem o aquecimento da economia, a volta da economia, que naturalmente o mercado imobiliário é um dos mais beneficiados. Não por menos, a gente vê uma indústria muito popular, crescendo bastante. Hoje já é alguma coisa na ordem de 1.200.000 investidores na Bolsa, ou seja, 37% dos investidores da Bolsa hoje, e crescendo. Só o ano passado essa base de cotista cresceu mais de 80% e a gente acredita que vai seguir nessa toada. O BTG Pactual está se posicionando cada vez mais nesse mercado e uma das nossas grandes apostas para este ano é a plataforma logística, como foi no ano passado. O nosso fundo de logística, com pouco mais de um ano, ele já se transformou no top 3 no mercado em tamanho. Dezembro do ano passado foi o fundo mais líquido de toda a indústria e o retorno da nossa plataforma logística no ano passado foi positivo em 6,7%. E dentre as outras categorias que nós também acreditamos para esse ano, estão os fundos de CRI, que é para aqueles investidores que preferem o veículo com o viés renda fixa, ou seja, um pouco mais de previsibilidade e ainda menor volatilidade para sua carteira, os fundos de fundos com uma boa estratégia de diversificação para aqueles de vocês que gostam de ter um gestor terceiro trabalhando por vocês, e os fundos corporativos com viés Prime, aquele que investem nas plataformas duplo, triplo A, que são os ativos mais resilientes desse setor. E essas são as nossas perspectivas para o mercado de fundos imobiliários este ano. Obrigado, Cristiano. Lembrando que os fundos imobiliários contam com isenção de imposto de renda sobre rendimentos para pessoa física. Se você quiser saber mais informações sobre os fundos de investimento e conteúdos da BTG Asset, entre no nosso site e nos siga no LinkedIn e no YouTube. Obrigado!